Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Sejam muito bem-vindos. Gostaria de convidar você e sua família para juntos estudarmos a terceira lição desse trimestre, que tem por título A Chamada Profética de Samuel. Nesta lição, traremos uma definição da palavra profeta, uma das expressões principais desta aula. Pontuaremos também alguns aspectos importantes sobre o chamado profético de Samuel. Destacaremos algumas das diferenças entre o profeta do Antigo Testamento e a figura do profeta no Novo Testamento. E, por fim, veremos o que a Bíblia nos ensina sobre profeta como um dom ministerial e o dom de profecia. Você deseja aprender um pouco mais sobre este importante assunto? Então não saia daí. Este é o seu programa Escola Bíblica Dominical. O texto áureo da nossa lição diz: Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo de número 10. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: a verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. O objetivo geral da lição é conscientizar que Deus levanta profetas para a igreja. Já os objetivos específicos são três. Primeiro, definir o profetismo em Israel. Segundo, explicar o desenvolvimento do ministério de Samuel. E terceiro e último, analisar o ministério profético na atualidade. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso de número 4 ao 10. Acompanhe conosco. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a presença do presbítero Jonathan Lucena. Pai do Senhor, presbítero. A paz do Senhor, presbítero Alessandro. Amém. Contamos também com a participação, mais uma vez, do presbítero Jonatas Éder. Pai do Senhor, professor. Amém. Presbítero Alessandro Barreto. Amém. Muito bem. Estamos na nossa terceira lição desse último trimestre do ano de 2019. E a lição de hoje vai tratar sobre o chamado profético de Samuel. Eu posso dizer até que é um dos principais personagens do primeiro livro e do segundo livro de Samuel. Óbvio que vai aparecer aqui a presença também do primeiro monarca, que é Saul, e também o segundo rei de Israel, que é Davi. No entanto, Samuel, segundo alguns estudiosos, é um divisor de águas, digamos assim, na história de Israel, presbítero Lucena. Ele demarca o final do período dos juízes e o início, se assim podemos dizer, do período da monarquia, dos reis de Israel. E como nós estamos falando sobre um chamado profético de Samuel, acredito que a palavra-chave para essa lição aqui ser definida nesse momento é a palavra profeta.
O que é que a gente pode já de forma introdutória trazer sobre essa definição exegeta, essa definição etimológica da palavra profeta? Muito bem, presbítero Alessandro. De fato, a palavra-chave, não é, dessa lição é a palavra profeta. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, restringindo primeiramente, já que estamos tratando de uma definição, a palavra que é comumente conhecida como profeta, ou traduzida como profeta, no hebraico é o termo Navi. E alguém pode até perguntar, mas eu estou lendo na lição e na lição tem Nabi. De fato, a transliteração comum é com o B, mas a forma de se pronunciar, isso porque no texto original hebraico, a letra que aparece é um vet, não um bet, não é? Isso. Como os estudiosos assim informam. E essa palavra significa basicamente anunciador, aquele que, por extensão essa palavra indica, aquele que anuncia a mensagem de Deus, aquele que frequentemente recebe uma revelação de Deus e o discernimento espiritual para transmitir essa mensagem a uma pessoa, a um grupo especificamente. Existem outras duas palavras, se o senhor me permite, também dentro da realidade do Antigo Testamento, que são traduzidas por um termo que tem a ver com a realidade do profeta no Antigo Testamento. É a palavra Raá e a palavra José, que também têm um significado muito parecido com a palavra Navi, que traz a ideia aquele que vê, aquele que antevê uma situação. Daí algumas traduções conservarem o termo vidente. Se o caro professor, aproveitando esse momento de definição, pode ler com o aluno em sala de aula, em 1 Crônicas, capítulo 29 e o versículo 29, onde estão aparecendo, respectivamente, essas três principais palavras. O termo Navi, o termo Raá e o termo José. E isso sempre trazendo referência a alguém que antevê ou alguém que pronuncia algo que viu antecipadamente. Isso é o que a Bíblia, portanto, nos ensina. Com relação ao termo Navi, esse é um termo tão frequente no Antigo Testamento que um certo estudioso diz que aparece mais de 300 vezes no Antigo Testamento. E isso é bom pela frequência em que essa palavra aparece, mostra a sua importância. Não é? Entre outros textos que a gente pode citar, claro, não dá para ver todas as referências, mas o caro professor pode lembrar em sala de aula, Gênesis capítulo 20, versículo de número 7, Êxodo capítulo 7, versículo 1, Números capítulo 12 e o versículo de número 6, também Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 e outras referências que o Antigo Testamento assim nos aponta. Então, de forma bem objetiva, trazendo a definição à luz do Antigo Testamento, o profeta é aquele que, recebendo de Deus uma mensagem, uma revelação, que antevê uma situação que está para acontecer, ele transmite com fidelidade esta mensagem ao povo. Muito bem. Para você que está nos acompanhando nesse momento, talvez você nunca tenha tido contato com a língua do Antigo Testamento, que é o hebraico, e talvez você não tenha entendido, é possível, quando o presbítero Jonathan Lucena explicou que, apesar de nas transliterações aparecer o B, deve ser pronunciado por V e não Nabi, como está inclusive na lição, não é? A transliteração, mas seria melhor transliterar por Navi, porque existe uma letra no hebraico chamada de Bet, e essa letra também é chamada de Vet. Se estiver um pontinho no meio, que os gramáticos chamam de o ponto do dagesh, ela vai ser som de B. Se tiver sem esse dagesh, é som de V. Esses pontinhos que aparecem aí no texto hebraico são chamados de sinais massoréticos ou nekudot. Por isso que a melhor expressão realmente é Navi. Então nós vemos aqui Navi, Raá e José. Três termos que aparecem, professor Éder, para a palavra profeta no Antigo Testamento. Isso. Agora, presbítero Jonatas, parece-me que existe aqui uma diferença, porque quando nós lemos o texto, vou aproveitar a sua citação, primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 29, versículo 29 diz: os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. São os três prováveis escritores, não é? Isso. Dos livros de 1º e 2º Samuel. E aqui aparece em ordens diferentes. Parece-me, presbítero Lucena, que a palavra Navi aponta para um profeta mais experiente, um profeta que tinha maior autoridade. Já a expressão Raá e a outra expressão que é José é para um profeta, digamos assim, auxiliar. Até porque a gente vai estudar sobre a escola de profetas. Mas falando um pouquinho sobre isso ainda, presbítero Éder,
No Novo Testamento, qual é a palavra que aparece para profeta? Muito bem, presbítero Alessandro Barreto e os irmãos que estão em casa, não é? Lembrando que a grande realidade profética em Israel, ela perdura também dentro da literatura do Novo Testamento, porque a literatura do Novo Testamento é o pano de fundo para a vinda do Messias, Perfeito. que é profetizado, como foi dito bem aqui pelo presbítero Lucena, sobre essa realidade dos profetas. Uma das maiores mensagens do profeta no Antigo Testamento é apontar para o Messias. Mas no Novo, isso já aparece logo no primeiro capítulo, né? No capítulo 1 e o versículo de número 22, a palavra grega lá para profeta é profetes, né? Isso. E a ideia é apontar para uma realidade do Antigo Testamento. Eu queria convidar você a ler comigo, né? Livro ou Evangelho de Jesus, conforme Mateus escreveu, no capítulo 1 e o versículo de número 22 diz assim, as Sagradas Escrituras. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. E aí vai ter uma citação direta de Isaías. Então, a grande verdade é que nos evangelhos, principalmente nos evangelhos, a ideia, né, de profeta é muito parecida com a ideia que foi dito aqui pelo presbítero Lucena, não é aquele que anteveio. Porém, aqui é apresentado esses profetas mais como alguém que foi usado por Deus e agora aquilo que foi dito por ele está se cumprindo, não é? Tem um outro texto bem interessante que é Marcos, capítulo 8 e o verso 28, que fala também sobre essa realidade. Abre a sua Bíblia, não é? Marcos 8 e 28, diz assim a palavra do Senhor. E eles responderam, João Batista e outros, Elias, mais outros, um dos profetas. Observe que essa realidade, né, dita aqui pelo presbítero Lucena, sobre a vida de Israel, está muitas vezes interligada à mensagem profética, não é? Aquele que vê, aquele que antevê, o vidente, aquele que vê, tudo isso está presente no Novo Testamento, porém como cumprimento. E aí, para se demonstrar que houve realmente uma fala de Deus anterior àquele fato, os personagens do Novo Testamento apontam para isso. Muito bom. A palavrinha profecia vai aparecer também diversas vezes na Bíblia, Romanos 12, 6, 1 Coríntios 12, verso 10, capítulo 13, também de 1 Coríntios, verso 2 e 8, trata disso aí, não é? É aquilo que é visto antes ou em favor de. Então, é a mesma realidade, professor Alessandro Barreto. Porém, principalmente nos evangelhos, o que a gente vê em relação à palavra profecia ou profeta é uma alusão àquilo que já foi dito no Antigo Testamento que agora está se cumprindo. Muito bem. E aí a gente percebe já a diferença entre ministério profético Perfeito. do Antigo Testamento e dom de profecia Perfeito, do Novo. perfeito. E falando sobre essa questão de profecia, eu queria pedir a ajuda dos senhores. Eu queria, professor Éder, que o senhor visse para mim o texto de Jeremias, capítulo de número 23, versículo 28, e o presbítero Jonathan Lucena visse também Jeremias, capítulo 14, verso 14 e 15. Mas antes do senhor ler esse texto, eu quero ler um outro texto também em Jeremias. Diz assim, capítulo de número 28, versículo 9. O profeta que profetizar paz, somente, observe aqui, quando se cumprir a palavra desse profeta, é que ele será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Observe que o ministério profético aqui no Antigo Testamento é algo tão sério que, para se comprovar que era Deus quem estava falando, deveria ter evidências. Sim, sim. E aí, professor Éder, eu queria que o senhor lesse, por favor, Jeremias, capítulo 23, versículo 28, e depois o senhor presbítero Jonathan Lucena vai ler capítulo 14, verso 14 e 15. Muito bem, o verso 28 do capítulo 23 diz assim, as Sagradas Escrituras. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho. E aquele em que está a minha palavra, que fale a palavra, ou a minha palavra com verdade. Com verdade. Que tenha palha com trigo, Diz o Senhor. Observe, professor, que ele diz aqui, aquele que teve sonho, limite-se ao sonho. Isso. Agora, aquele ao qual o Senhor deu uma palavra, fale a minha palavra com verdade. Glória a Deus. Veja que o ministério profético no Antigo Testamento é algo sério. Por favor, presbítero Jonathan Lucena, veja esse versículo que nós vamos ler agora. Pois não, Jeremias 14, não é? Versículos 14 e 15 diz assim, e disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração é o que ele vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem, nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Veja como Deus ele é exigente aqui. Ele está dizendo que havia, no período do Antigo Testamento, falsos profetas. Isso.
profetas que profetizavam, mas que não eram do Senhor. E aqui é um texto magno, um texto-chave, finalizando essa parte aqui de profeta no Antigo Testamento, que está em Deuteronômio capítulo 18, verso 20, 21 e 22. Aqui, professor Éder, é o atestado de que aquele profeta era do Senhor ou não. Sim. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não tenha mandado falar, ou que o falar em um nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E o texto ainda diz assim: e se disserdes em teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor nos falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba falou tal profeta, não tenhais medo dele. Isso. Então, o ministério profético no Antigo Testamento era algo sério. Isso, e o senhor lendo esses textos me fez lembrar um caso muito sério, né, descrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, verso 1 em diante, mas o versículo que eu queria ler, o verso 14, diz assim a palavra do Senhor: porém Micaías disse, vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. Nós estávamos comentando sobre essa questão de profetas e o senhor citou que existia um período em Israel onde havia muitos falsos profetas, né? Se levantavam e deturpavam o ensino. A Bíblia vai contar nesse capítulo 22 que o rei Acabe, querendo saber se poderia ir para a guerra e voltar bem, desobediente e rebelde a Deus, 400 profetas profetizaram bênção para ele, né? Só que o rei Josafá, que era crente, estava junto, espera aí, eu não confio muito nessas palavras não. Traz alguém aqui que profetize em nome do Senhor, e esse profeta chamado Micaías, ele é convidado, e alguém diz a ele, profetiza a bênção. Aí ele se resume a dizer aquilo que o Senhor falou em Deuteronômio. Perfeito. Aquilo que o Senhor falar, direi. Só para concluir aqui esse texto ainda, Deuteronômio capítulo 13, verso 1 diz: quando o profeta ou o sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou um prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes, e se vamos-los, não ouvirás as palavras daquele profeta sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. E o verso 5 diz, aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus. Presbítero Lucena, nós temos aqui 1 minuto ou um pouco menos. Parece que Deus levava muito a sério, parece não, Deus levava muito a sério a questão da chamada profética. Com né? certeza. Isso porque as consequências, por exemplo, daqueles que seguissem esses falsos profetas, trariam situações complicadas, não só para o povo de forma coletiva, mas para cada um individualmente. O profeta era um referencial. Perfeito. Né? A própria palavra profeta, como já vimos aqui, diz respeito a alguém que, vamos dizer, que recebeu a mensagem. E esses, como sendo conhecidos como profeta, se passando por profetas e transmitindo uma mensagem falsa, isso poderia trazer uma corrupção moral e espiritual para o povo, mostrando a seriedade desse ministério. Isso, muito bem. Já estamos concluindo esse primeiro momento do programa, não saia daí, nós vamos voltar daqui a pouco no segundo bloco com mais assunto sobre a lição de hoje. Estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical. Estamos comentando hoje a terceira lição desse quarto trimestre que fala sobre o chamado profético de Samuel. Presbítero Jonathan Lucena, o chamado de Samuel foi algo que, com toda certeza, foi diferente. Diferente dos demais profetas, por conta não só do ambiente em que ele viveu, mas também por conta da maneira como aconteceu, não é? O que é que a gente pode falar rapidamente sobre esse momento, o tempo que ele foi chamado? Será que a Bíblia nos diz alguma indicação da sua idade, se ele era uma pessoa jovem, se ele já era alguém mais maduro, um homem mais velho? O que é que a Bíblia fala sobre o tempo do chamado do profeta Samuel? Chamado profético, quero dizer, né? Pois não. Com relação ao que a Bíblia apresenta, em 1 Samuel, principalmente o capítulo de número 3, que é onde se registra, né, a experiência que marcará definitivamente a vida de Samuel, em relação ao tempo em que Deus demonstra, revela-se, né, para mostrar que tinha um chamado específico, no caso um chamado profético, para o ministério profético. É bom que se diga que há uma palavra que se repete, presbítero Alessandro, presbítero Éder, por mais de uma vez, que é a palavra jovem, isso apontando para a idade considerável
ou consideravelmente jovem que Samuel possuía. O próprio capítulo 3, versículo 1 diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. A palavra jovem se repete novamente no versículo de número 8, mostrando, portanto, de que a idade de Samuel é destacada quando Deus se revela. A própria palavra hebraica, que é traduzida por jovem aqui, é a expressão Naar, que tanto pode se referir a uma criança, por exemplo, de tenra idade ou recém-nascido, e o caro professor pode ler Êxodo capítulo 2, versículo 6, quando ali é dito a respeito de Samuel, aliás, a respeito de Moisés, quero dizer. E em 1 Samuel capítulo 4, versículo 21, também esse termo é atribuído a uma criança recém-nascida, mas também era usado para referir-se a uma pessoa já de uma certa idade, solteira, isso está em 2 Crônicas 13 e 7. E dentro dessa realidade de Samuel, há quem diga, e aí é uma questão de um certo historiador, que é citado por um comentarista muito conhecido de todos nós, que aponta que possivelmente Samuel tinha aqui cerca de 12 anos de idade, exatamente pela palavra que aparece na A, que traz a ideia de alguém com tenra idade, isso desde uma criança, como eu disse, alguém com uma idade razoável, vamos dizer, 21 anos ou até 40 anos, como se geralmente se utilizava, para mostrar alguém consideravelmente jovem. Pelo contexto histórico da passagem, é bem provável que, de fato, ele tenha essa idade, ou seja, dentro dessa nomenclatura atual nossa, seria um pré-adolescente, vamos dizer assim. E ele não se assusta com a voz de Deus quando Deus aparece para ele, não é verdade? Perfeitamente. Então, veja que há essa indicação, mostrando que assim como outros foram chamados por Deus também, ainda muito jovem, e isso é bonito que se diga. Sim, sim. Porque para a realidade que eles viviam, que é o que a gente vai ver posteriormente, Deus se utiliza de uma pessoa consideravelmente jovem. E isso causa admiração, não é? Porque, por exemplo, Jeremias também é citado no Antigo Testamento como sendo alguém chamado para o ministério profético também como jovem. Inclusive, ele vai dar essa desculpa. Sim. Na tentativa de fugir, né? Isso está em Jeremias capítulo 1, do 1 ao 6, mas especificamente o versículo 6, quando ele diz: Eis que não sei falar porque sou uma criança. E a palavra criança ali também é o termo Naar, no texto hebraico, mostrando que consideravelmente também esse era jovem. E, a bem da verdade, é interessante notar, se levarmos em consideração que esse historiador, conhecido como Flávio José, está certo com relação à idade possível em que Samuel é chamado, isso coincide com o que era comum na sociedade judaica quando um jovem assumia responsabilidades religiosas e civis de forma pública. O próprio Novo Testamento vai dizer que foi nessa idade que Jesus também apresenta-se no templo. Isso está em Lucas, capítulo 2, versículo de número 39. Aquilo que é conhecido como Bar Mitzvah, não é? O filho do mandamento. É quando o jovem é introduzido à vida pública dentro do aspecto religioso. Isso aponta, portanto, um aspecto importante que deve ser destacado, presbítero Alessandro, acredito, em relação ao tempo, mostrando que Deus é soberano, né? Deus escolhe independente de status social, independente de influência e até mesmo independente de idade. Deus pode usar quem Ele quer. Muito bem. Então, presbítero Jonathan Éder, já encontramos aqui o momento desse chamado. Ele muito jovem ainda, ele é chamado a ser profeta. Isso. Porque o Senhor o chama e entrega a ele uma mensagem profética. E ele vai entregar essa mensagem profética. Só que a gente estudou a semana passada sobre a tríplice função ou missão de Samuel, e a gente viu que bem antes dele nascer, inclusive, sua mãe já tinha feito um voto de nazireado. Né? Isso. Então parece-me que em Samuel tudo é muito precoce. Parece que tudo nele é novo. E quando a gente olha para textos como Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 24, Lucas vai dizer que e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois dele falaram, também anunciaram estes dias. Veja que Lucas coloca antes e depois de Samuel. É como um marco, né? É como se ele fosse, não. Ele é um divisor de águas no profetismo de Israel. E quando nós falamos sobre esse divisor de águas, professor Éder, as pessoas que estão nos acompanhando, certamente, elas podem estar curiosas em saber qual é o contexto histórico que este jovem, que foi consagrado antes de nascer e até antes de ser gerado, melhor dizendo. De forma profética. De forma profética,
ele vai agora aos 12 anos, aproximadamente, levando em consideração essa informação extra-bíblica, que não é uma informação bíblica, não está na Bíblia a idade dele, não é assim, presbítero? Mas é uma informação extra-bíblica. E o historiador Flávio Joséfo, no seu livro História dos Hebreus, editado inclusive pela CPAD, fala sobre isso. Se é aos 12 anos, é algo precoce, é algo diferente. Mas será que isso foi porque havia uma necessidade premente, uma necessidade urgente do contexto em que ele vivia? Muito bem. Eu acho que a primeira coisa que vem à nossa mente é por que Deus começaria logo cedo assim, né? Por que Deus faria algo logo tão rápido assim com um adolescente, um pré-adolescente, alguém que está saindo da fase de criança e assumindo ainda posições como adulto. O senhor assertivamente fala sobre a questão contextual, né? Eu vou citar 3 textos aqui em Juízes para os irmãos entenderem uma palavra que é recorrente nesse livro, tá? O livro de Juízes, capítulo 6, verso 1, 13, verso 1 e 10, verso 6. Vai aparecer outras vezes. Eu vou ler 6 e 1 de Juízes. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Isso é um caso específico, não é? Só que o contexto histórico do profeta Samuel é exatamente esse. Ele é o último dos juízes, né? É ele que vai ungir, por exemplo, o primeiro rei de Israel, que é Saul. Mas ele vive num período que os historiadores e também os teólogos chamam de período dos ciclos, né? Que o povo de Israel, infelizmente, ao adentrarem na Terra Prometida, eles não observaram todas as ordens que Deus deu. Primeiro, Deus disse que eles deveriam não estar em contato com as outras nações. Infelizmente, eles continuaram em contato com as outras nações. A gente não vai entrar muito nesse assunto, porque semana que vem vai ser mais necessário traçar isso. Mas veja, o povo vivia pelo menos em 4 pilares. Eles pecavam, e aí, conforme Deuteronômio, Deus avisou, se pecasse, o castigo viria. Então, Deus punia. Com a punição, o povo se arrependia, aí voltava-se para Deus e Deus mandava um juiz, um livramento, para que aquele mal fosse retirado. Só que quando o povo se encontrava novamente bem, o ciclo voltava, eles voltavam a pecar e tudo aquilo acontecia, né? E os juízes são levantados exatamente nesse momento, para resolver esses problemas. O grande contexto de Samuel não é somente, professor Barreto, que os juízes ou o povo está assim, mas o período ministerial, no sentido sacerdotal, também entrou isso aí, que é a família de Eli. E aí temos um problema. E aí, Deus, que não é pego de surpresa, graças a Deus por isso, Deus de antemão já se prepara, ou prepara alguém que esteja diante dele para fazer essa grande obra, não é? Então, eu costumo pensar o que diz alguns teólogos, eles dizem que o profeta é a consciência moral do povo. Quando o povo de Deus, claro, né? Quando o povo de Deus está desligado daquilo que Deus tem para eles, porque a Torá, a lei, já era conhecida. Então, quando o povo se distancia dessa verdade, Deus precisa levantar alguém para que esse alguém levasse sua palavra. Então, se a gente pudesse resumir essa realidade, um versículo fecha bem a necessidade do porquê Deus levantou Samuel tão cedo. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, verso 1, que diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Em off aqui nós estávamos conversando sobre essa questão de muita valia e entramos em um consenso aqui, eu e o professor Barreto, que esse termo, até traduzido na NVI, fala de raramente. Então, é um período em que Deus não se manifesta, é um período onde a palavra de Deus não é pregada, e Deus dá uma olhada para a realidade de Eli e seus filhos e não vê isso aí, e vê no voto de Ana uma condição de fazer desse menino, não é, aquilo que ele vai dizer ao próprio Samuel: farei uma coisa que vai fazer os ouvidos unirem. Uma coisa absurda, não é? Isso. Então, é exatamente por isso, professor, porque os dias eram difíceis, não é? E nos dias difíceis, Deus sempre tem alguém já preparado para fazer a obra dele, mesmo sendo muito jovem. Muito bem. Há um texto que também reflete essa ideia do contexto histórico de Samuel, capítulo de número 3, do primeiro livro de Samuel, versículo 21. Diz assim: E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Glória a Deus. O Senhor se manifestava pela palavra do Senhor. Agora veja, o Senhor se manifestava especificamente a Samuel. E aqui, presbítero Jonathan Lucena, nós vamos ver que houve um reconhecimento do povo de que Samuel tinha um chamado divino, não é? O verso 21 que eu li mostra um pouco o que está depois do verso 19 e verso 20. Que diz: E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado, olha que coisa interessante,
por profeta Glória a Deus. do Senhor. E o verso de número 19 diz assim: e crescia Samuel, o Senhor era com ele, e nenhuma de suas palavras, de todas as suas palavras, deixou cair. Essa expressão aqui, presbítero Lucena, de Beceba, de Dan a Beceba, não é? Dan fica ao extremo norte de Israel. Isso. E Beceba fica ao extremo sul. Parece que o texto quer dizer é que todo Israel tinha essa consciência de que Samuel tinha um chamado, era isso mesmo. Com certeza. Glória a Deus. É a consequência daqueles que foram, ou a experiência consequente daqueles que foram chamados por Deus. Deus se responsabiliza de confirmar Glória a Deus. as suas escolhas, né? E essa expressão que o senhor acabou de ler, e esses dois textos mostram claramente. Primeiro, que o texto diz que nenhuma das palavras que Deixou cair, né? Deus utilizou esse profeta para Glória a pronunciar Deus. caiu por terra. Glória Deus a Deus. cumpriu integralmente, que é aquilo que o senhor já citou, fazendo referência ao Deuteronômio, que é a forma de se entender que Deus está usando aquela pessoa. Isso, né? isso. Que de fato ele é um profeta. E o próprio texto diz que desde Dan até Beceba. Como o senhor disse, essa expressão fala-se de dois pontos do Extremos. reino, extremos, norte e sul. É mais ou menos aquilo que aqui no Brasil a gente chama, uma expressão muito conhecida, eu estava lembrando, enquanto pensava a respeito dessa expressão, aquele termo que diz do Oiapoque Isso. ao Chuí, que seria do norte do Brasil, Oiapoque, ao Chuí, que seria mais ao sul. Era algo mais ou menos parecido com essa ideia. É a forma de dizer que todos reconheceram. Isso. E o que eu acho interessante aí, se o senhor me permite, mais uma informação extra-bíblica, né? Que não é antibíblica, gostei muito quando o senhor pontuou verdade. isso, porque o É próprio... porque são três informações, né? Exato. Existe a informação bíblica, que nós encontramos diretamente no texto. Existe a informação extra-bíblica, que nós encontramos fora do texto. E existe a informação antibíblica, que é aquela que está fora e que deve ser descartada. Verdade, Né? verdade. A extra a gente pode usar. É verdade. E fazendo referência a uma informação extra-bíblica, o Flávio José vai dizer que esse período em que isso já começa a acontecer na vida de Samuel é quando ele tem os exatos 21 anos. Claro, é uma informação extra-bíblica, ninguém Isso. está fazendo afirmações. Mas se isso for verdade, isso também é espantoso, porque aos 12 Deus o chama como profeta, e isso torna público, e aos 21 anos de idade, todo o reino de Israel já reconhece aquele jovem como sendo alguém usado por Deus no ministério profético, mostrando que Deus faz-se confirmar o seu chamado na vida daqueles que ele chama. Isso pode ser corroborado com alguns textos, se o senhor me permite. Êxodo capítulo 3, versículo 12, Êxodo 4, versículos de 1 a 9, Josué capítulo 1, versículo 5, versículos 17 e também capítulo 3, versículo de número 7. Deus confirma o chamado daqueles que ele escolhe. Então, interessante aqui, veja bem que já foi passado aqui algumas informações importantíssimas. Vamos lá, fazer um retrospecto aqui para entender o que está acontecendo. Foi falado que Samuel foi, antes mesmo de ser concebido, no ventre da mãe, já separado como nazireu. Veja, tudo é precoce em Samuel. Aos 12 anos, ele escuta por 4 vezes a voz de Deus. Nas 3 primeiras, parece-me que ele confunde ali com Eli, Com Eli, isso, que a voz de Deus sempre é parecida com a Quando voz da líder. liderança. Não é? Isso. E na Belíssimo. 4ª vez, Eli percebe que é Deus e... Glória a Deus. Então, aos 12 anos, ele tem uma chamada profética e a primeira profecia é entregue. Ele teme, no outro dia ele fica por ali. E é contra o próprio Eli, Claro, é de sua casa, claro. né? E aí é o que eu vejo aqui, professor Éder, é o senso de respeito que Samuel Sim, tinha. sim. Porque a palavra, nós vamos ver isso, capítulo de número 3, não foi uma palavra tão fácil, não é? A gente vai estudar isso um pouquinho mais na lição que vem, porque a casa de Eli vai ser dizimada. E Eli era o seu líder. Então, mesmo sendo Deus falando, o respeito que Eli tinha àquele homem, que Samuel tinha àquele homem, que era Eli, era tão grande que ele teme entregar essa mensagem. sim. Mas a primeira profecia, capítulo 3, nós vamos ver toda essa narrativa. E agora o presbítero Jonathan Lucena vem confirmando essa questão do ministério profético aos 21 anos de idade, conforme fontes extra-bíblicas, como Flávio José. E depois a gente vai ver que há também a questão do seu sacerdócio, não é? Que era a partir dos 30. Tudo muito precoce. Como já falamos, professor Éder, nós temos aqui alguns segundos ainda para terminar esse segundo bloco. A pergunta que eu queria fazer para o senhor, fugindo um pouco do que a gente já está aqui, basicamente entendendo o que seria dito, é o seguinte: será que isso trouxe alguma
alguma, não vou dizer desconfiança, não é a palavra essa, mas algum receio das pessoas que estavam ali olhar para aquele jovem? Ou eles tinham certeza, não, peraí, esse rapaz é diferente? Glória a Deus. O versículo que o senhor leu, eu acho que ele é a solução para essa questão que pode vir da mente de alguém. Como Deus pode pegar alguém tão novo, para colocar para ser profeta, posteriormente sacerdote, porque vai morrer o sumo sacerdote e os 2 filhos, e também juiz. É o versículo 21 do capítulo 3, porque é a continuidade da presença do Senhor na vida de Samuel, e essas consequentes manifestações mostram que Deus não estava somente quando ele tinha 12 anos, né? Deus continua se apresentando a ele, conforme o senhor leu, e isso, professor, chancela a chamada, né? E eu glorifico a Deus exatamente por isso, porque aqueles que Deus chama, a presença de Deus ela é algo constante, não é esporádico, não é? Deus está sempre com aquela pessoa confirmando que ele o capacitou para isso. Veja o texto para concluir agora esse capítulo, esse bloco, capítulo 12 de Samuel, versículo 1. Samuel que já estava bem velho, mas veja o que ele diz. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós, e já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até hoje. Então, desde criança até a fase adulta e velha, ele foi o mesmo. Nós estamos terminando aqui esse bloco, já já nós voltamos para o seu programa Escola Bíblica Dominical. Não saia daí. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, comentando hoje a 3ª lição do 4º trimestre do ano de 2019. Estamos falando sobre o chamado profético de Samuel. Professor Jonatas Eder, quando nós falamos sobre profeta ou ministério profético do Antigo Testamento, a gente precisa ser bem cirúrgico, vamos assim dizer, para que não haja, de repente, uma confusão entre o profeta do Antigo Testamento e o profeta que aparece no Novo Testamento. Para que seja feito uma separação. É uma questão bem bipolar, são 2 polos aqui. Um é o ministério profético e o outro é o dom de profecia. Sobre esse ministério profético que Samuel, inclusive é o personagem principal da lição de hoje, recebe, o que é que a gente pode falar para os nossos telespectadores sobre o chamado profético no Antigo Testamento? Muito bem. Essa diferenciação que o senhor comenta, ela é fundamental para que alguém não ache que hoje existe esse mesmo tipo de profeta. Exatamente. Hoje. Infelizmente, até no meio religioso, né, quero dizer, aparece de vez em quando as pessoas que se auto-intitulam profetas, não é? Mas as características básicas de um profeta no Antigo Testamento, elas estão, de certa maneira, desnecessárias para o dia de hoje. Por exemplo, o profeta ele é basicamente responsável para lembrar ao povo aquilo que Deus disse, não é? E hoje nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, ela já está completa, ela já está fechada, o cânon já está fechado. Então, para que a gente lembre daquilo que Deus já falou, basta apenas ler. Não é? Uma grande verdade, professor Alessandro Barreto, é que os profetas, como consciência moral do povo, eles alertavam o povo para que o povo voltasse novamente para Deus. Não é? E eles vão ter trabalhos específicos, tais como, por exemplo, ungir os reis. Não é? Isso vai começar com Samuel, né? Você pode abrir sua Bíblia em casa para ver isso, né? O primeiro livro de Samuel, capítulo 9, verso 16, quando ele unge o rei Saul. Isso. E posteriormente no capítulo 16, verso 12 e 13, que é quando ele vai ungir o profeta, o rei Davi, o rei Davi. Então, isso. A grande verdade é que eles têm alguns objetivos, como primeiro ungir os reis, isso. Depois se tornam conselheiros dos reis, não é? Isso. A gente pode citar aqui o segundo livro de Samuel, capítulo 12, não é? É um conselho muito conhecido da palavra de Deus. E, por fim, ser consultado pelas pessoas. As pessoas procuravam esses homens para saber o que Deus tinha com eles. Temos casos como Elias, não é? O profeta Eliseu é um outro grande homem que vai ter esse tipo de ministério. Porém, em todos eles, o que a gente vê é que Deus se manifesta através dele, trazendo à tona a sua palavra. Essa é a grande realidade do profeta no Antigo Testamento. Então, a gente não vê essa necessidade hoje para os nossos dias. É claro que o senhor e o presbítero Luciano vai comentar, porque nós já temos as Escrituras, não é? A palavra de Deus em nossos dias, que ela é plenamente perfeita. Muito bem. Então, fica claro aqui que haviam funções específicas desse profeta, não é?
Hoje não existe mais a necessidade de se ungir rei, não existe mais a necessidade disso. Mas, além disso que foi pontuado aqui, por exemplo, nós falamos lá no início de que esses profetas também eles prediziam o futuro. Sim, sim. De forma prévia, não é? Eles como se fosse uma antevidência. Eles viam antes do acontecimento e diziam ao povo. Samuel fez isso com Eli, não é? Mas é bom também dizermos, professor Éder e presbítero Jonathan Lucena, que quando falamos de profeta no Antigo Testamento, nós também estamos falando de pessoas que foram usadas pelo Espírito Santo para produzirem as Escrituras. Isso. Inclusive, quando nós vamos dividir aqui profetas, existem os profetas literários. Quem são os profetas literários? São os profetas que escreveram. Isaías. Jeremias, o próprio Isaías, Ezequiel, Osés. 12, né? Os 12 profetas menores são profetas da escrita, profetas literários. Mas há também só os profetas da palavra. Nós vamos ver profetas que só fizeram profetizar. O próprio Elias e Eliseu que eu mencionei, ele não tem Natan um livro. também, e outros mais, que nós não vamos ver esses profetas escrevendo, presbítero Luciano. Então, o ministério profético do Antigo Testamento, ele está dentro desta realidade, não é? Que o senhor falou, de até servir como conselheiros de reis, como capelães mesmo, E não é? apontar para um momento especial na vida de Israel, que seria quando o Messias viria a reinar, instauraria o seu reino, e o seu reino seria um reino de paz. Perfeito. Coisa que não estava acontecendo naquele período. Exatamente. Mas nós temos aqui também, presbítero Jonathan Lucena, a necessidade de falarmos sobre o que é esse profeta do Novo Testamento, não é? Há uma confusão muito grande e, às vezes, há até um certo anacronismo, vamos dizer assim, conceitual. Pegar termos do Antigo e trazer para o Novo Testamento e vice-versa. Em relação ao profeta do Novo Testamento, o que é que a gente pode dizer para o nosso telespectador? Pois não, inclusive, se o senhor permite citar aqui textualmente, Pois não. o Donald Stamps, na Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 1814, quero dizer, a respeito da figura do Novo Testamento em relação ao profeta, ou a figura do profeta do Novo Testamento, melhor dizendo, ele diz o seguinte: os profetas eram homens que falavam sob o impulso direto do Espírito Santo e cuja motivação e interesses principais era a vida espiritual e pureza da igreja. Ele diz ainda, sob o novo concerto, foram levantados pelo Espírito e revestidos pelo seu poder para trazerem uma mensagem da parte de Deus ao seu povo. E ele vai fazer referência de que a intenção ou o propósito destes que são levantados por Deus como profetas do Novo Testamento é para reafirmar, não é para criar. Isso, perfeito. Entendeu? E em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, trazendo dentro da realidade da profecia do Novo Testamento, trazer edificação, exortação e consolação. O profeta do Novo Testamento passa a ser aquele que ele prefigura como sendo alguém que ensina aquilo que já foi proposto. E eu achei muito interessante a diferenciação que o senhor fez, presbítero Jonathan Zeda, com relação a esta realidade, não é? Com relação de que o cânon do Novo Testamento, do Antigo, a Bíblia por completo, tudo que se faz necessário de termos de revelação com relação à questão escriturística, aquilo que é necessário para a salvação já está ali. Não há necessidade de se adicionar nada. O profeta do Novo Testamento, portanto, surge como sendo aquele que ensina aquilo que já havia sido profetizado no Antigo, apenas reafirmando. Isso vai se entender, por exemplo, quando a gente lê a igreja que estava em Antioquia, por exemplo. Em Atos capítulo 13, versículo 1, vai ser dito que naquela igreja havia profetas e doutores. Ora, veja que a palavra aparece como profeta. Claro, não nos moldes do Antigo Testamento. E é importante, de fato, que se faça essa diferenciação, principalmente porque hoje, em alguns arraiais ditos evangélicos, algumas pessoas que, às vezes, ao confundir, por exemplo, o propósito de uma profecia, achando que quem profetiza é um profeta do Antigo Testamento. E eu estava observando o que Eurico Bergsten vai dizer na sua teologia sistemática. Ele disse que deve ser observado que o simples fato de alguém ser usado de dom de profecia não faz dele um profeta, pois profeta, diz ele, é um ministro da palavra. E ele vai citar como referência Atos capítulo 21,
versículo 9 e versículo de número 10. E observe que dentro da realidade estrutural, ministerial, que o próprio Paulo vai dizer que foi dado uns para apóstolos, outros para pastores, ele vai dizer que entre esses estavam também profetas. Isso está em Efésios capítulo 4, versículos 11 a seguir. Então, trazendo de forma objetiva, profeta no Novo Testamento é aquele que proclama a palavra, que a interpreta corretamente, que transmite o ensino verdadeiro e genuíno, é o que nos ensina a palavra de Deus. Atos capítulo 2, versículos 14 a 36, o próprio Pedro, ao abrir a boca ali, cheio do Espírito Santo, fazendo referência, por exemplo, a Joel. O que ele está fazendo ali, se não sendo um profeta de Deus naquele momento? Isso. Trazendo à lembrança aquilo que havia sido dito. E atestando uma verdade que foi dita no Antigo Testamento, muitos séculos atrás. A gente tem até uma certa dificuldade para datar Joel, mas ele cita literalmente, ipsis literis, o que Joel disse. Ele olha para o fato, o Espírito Santo ilumina sua mente para ele entender as Escrituras no Antigo Testamento. Ele diz, olha, o que vocês estão vendo não tem nada a ver com bebida, né? A questão do mosto, mas na realidade está se cumprindo aqui aquilo que foi predito pelo profeta Joel. E ele cita aquela mensagem e corroborando com o presbítero Lucena, essa é a grande função do profeta no Novo Testamento, corroborar com aquilo que já foi dito anteriormente. E estes podem ainda ser, se assim Deus quiser, por uma finalidade e um propósito, ser também usado em profecia. Isso está escrito em Atos 13, do 1 ao 3, e também 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, e também capítulo 14, versículo de número 3. De forma bem objetiva, né, de forma bem pontual, podemos dizer de que o profeta no Novo Testamento é aquele que foi constituído por Deus, que há o reconhecimento pela sua liderança, que foi chamado para transmitir, para reafirmar aquilo que já havia sido dito no Antigo Testamento. Muito bem, então fica aqui claro o seguinte, que devemos ter bastante cuidado, não é, quanto a estas manifestações que acontecem em alguns arraiais e alguém chega a tão supervalorizar Sim. fulano ou beltrano é profeta, e isso parece que se confunde até com a questão ministerial. Alguém é intitulado. Não é? Nós não queremos aqui trazer uma mensagem minimalista, minimizar o poder do Espírito Santo. Não é isso, até porque nós não somos cessacionistas, nós somos continuistas. A ideia de continuista é de que os dons eles continuam até hoje, né? Nós cremos nas línguas estranhas, nós cremos nas profecias, não é? Mas o que está sendo dito aqui é que o verdadeiro profeta, do ponto de vista bíblico mesmo, é aquele que transmite a profecia. E que profecia é? A profecia que já está registrada. Infalível, né? A profecia infalível. Inclusive no livro do proverbista Salomão, ele diz isso, não é? Que cessando-se a profecia, cessa-se a revelação, cessa-se até o amor. Que profecia é aquela? É a própria palavra, não é outra coisa. É óbvio que há o dom, sim, do Espírito Santo, de variedades de línguas, e alguém pode ser usado, como o senhor falou aqui, presbítero Jonathan Lucena, para trazer uma palavra de conforto, uma palavra de edificação, não é? Uma palavra de exortação e também uma palavra mostrando algo futuro. Mas esse personagem de hoje, jamais pode ser comparado ao ministério profético do Antigo Testamento, que, sobretudo, foi confirmado pela questão da canonicidade das palavras, não é? Mas, presbítero Jonathan Zeder, nós temos aqui alguns minutos e a gente vai aqui dividir entre vocês dois. O que é que a gente poderia, de forma resumida, trazer como principais lições da vida de Samuel, do chamado de Samuel, para os nossos telespectadores? Muito bem, a gente está chegando ao final do programa e eu acho que a grande lição que Samuel nos ensina, né, desde a tenridade, a gente teve tempo de ver isso hoje, não é? A sua juventude, o seu momento como adulto, até a velhice, como o senhor leu. Isso. Eu acho que é uma característica presente o tempo todo em Samuel. O Senhor era com ele. Essa, professor Barreto, deve ser a nossa busca incessante, não é? Em meio a uma sociedade difícil, onde as pessoas relativizam as coisas, onde a palavra de Deus é escarnecida, onde, infelizmente, zombadores das Escrituras, não é, aparecem. Nós, como verdadeiros homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, adolescentes de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo, podemos ter aquilo que Samuel tinha. O quê? A presença de Deus o tempo todo em nossas vidas. Muito bem. Então, o presbítero Jonathan Lucena, Samuel viveu em um ambiente totalmente, vamos dizer assim, perturbado.
um ambiente em que a palavra de Deus era escassa, a revelação era escassa. Eu me lembrei de algo, se o senhor me permite, até a presença de Deus no sentido da glória, não é? Isso. Que era a arca, também tinha ido embora. Isso. Né? Mas mesmo assim, Deus estava presente com Samuel. Glória a Deus por isso. Então, veja bem, em um momento como esse tão difícil, o que é que Samuel nos traz como um exemplo? O que é que Samuel deixa para a gente? Porque o professor vai terminar essa aula finalizando com aplicação. Isso. Já foi explicado todo o contexto histórico, teológico, bíblico, mas esse momento em que Samuel vive, o que é que a gente pode deixar além do que já foi dito pelo presbítero Éder? Muito bem. O legado que esse personagem traz é sem precedentes, né? Alguém que consegue reunir em si várias virtudes que devem ser copiadas, devem ser imitadas. E enquanto o senhor falava, dentre tantas, eu lembro da expressão que já foi citada aqui, 1 Samuel 3:1, que o momento do chamado de Samuel se dá na vida dele quando ele servia ao Senhor perante ali. Isso. Eu acho muito importante Glória essa expressão, perante ali, porque isso mostra submissão, que ele estava debaixo de uma orientação. Ele servia ao Senhor debaixo da orientação Glória a de Deus. Eli. Glória a Deus. Isso é importante. Para um momento em que os filhos de Eli se rebelavam contra Deus e contra seus conselhos, Samuel se coloca como sendo o contraponto, alguém que está à disposição de Deus para fazer a diferença em seus dias. Ou seja, para obedecer ao Senhor, independe se quem está do meu lado é obediente ou desobediente. Sim. Exato. Ofni e Finéias foram desobedientes, mas Samuel opta por obedecer. E também, servir a Deus independe das circunstâncias em que estamos. Isso. É uma questão mais idiosincrática, é de cada um de nós. Sim. Samuel viveu em um período de negritude, de escuridão, de trevas espirituais, por que não dizer? Mas ele preferiu servir ao Senhor. Glória a Deus. E Deus falou com ele. Glória a Deus. Deus fala conosco, não é? Fala, glória a Deus. Amém. Por isso. Deus abençoe. Muito bem, caro professor e amigo, nesta lição aprendemos com o chamado profético de Samuel, que existe um tempo certo para a concretização da chamada de Deus na vida do homem. Entendemos também a diferença entre o profeta do Antigo Testamento e do Novo Testamento, bem como a distinção entre o dom de profeta no período veterotestamentário e o dom de profecia nos dias de hoje. Bem, queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa como esta, chegou o momento de agradecermos a Deus por tudo aquilo que aprendemos. E vamos fazer isso nesse momento com o presbítero Jonathan Lucena. Pois não, presbítero, vamos orar. Amém. Querido Deus, Pai eterno, no nome de Jesus, o teu Filho, queremos te dar graças, meu Senhor, por mais esta oportunidade feliz de aqui nesse estúdio, Senhor, juntos, aprendendo a tua santa e preciosa palavra. Agradecendo a Ti, ó Deus, pela vida de cada um dos Teus servos que tem acompanhado este programa, que tem sentido o desejo, a satisfação de conhecer mais da Tua palavra. Continua abençoando a todos os Teus servos. Pedimos a Tua bênção em continuação, Senhor, sobre a Tua igreja, ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, também ao superintendente das escolas, o pastor Nadi Jackson Saraiva, fortalecendo a toda a equipe, Senhor, a todo professor, a cada um dos teus servos que dirigem escolas bíblicas dominicais, aos supervisores, aqueles que estão fazendo a tua obra com dedicação. Permanece abençoando, é o que nós estamos te pedindo e também te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final do nosso programa. Hoje estudamos a terceira lição com o tema A Chamada Profética de Samuel. Na próxima semana, veremos a lição de número 4 do trimestre, com o título A Degeneração da Liderança Sacerdotal. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta e sábado às 22 horas e aos domingos às 7h30 da manhã e também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser.